paz do Senhor, estamos aqui novamente para continuar o estudo de segunda-feira. E nós terminamos falando sobre os pensamentos de Deus, ou melhor, os pensamentos do homem a respeito de Deus, né? Deísmo, teísmo, panteísmo e uma série de outros ismos que tem por aí, né? Mas nós terminamos dizendo aqui, mas o que é que a Bíblia diz? E eu me lembro que eu falei isso, que às vezes a gente se preocupa tanto com essas coisas, discutir sobre Deus, e a gente esquece de consultar o que Deus diz sobre si mesmo na sua palavra, na Bíblia. Então hoje, se o Senhor permitir, nós queremos meditar um pouquinho a respeito disso para concluir o nosso estudo. Eu quero fazer uma oração antes. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por nos dar unção, sabedoria. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ensine, Senhor, desta vez também. Senhor, nos abençoe a nós, a todos os irmãos que estão aí do outro lado, nos assistindo. Que a bênção do Senhor nos alcance. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Então, em vista daqueles ismos todos, né? Mas, o que é que a Bíblia diz a respeito de Deus? Né? O que a Bíblia nos ensina é que Deus é transcendente, ou seja, Ele transcende, Ele está além e acima de tudo que nós possamos imaginar. Deus supera todo pensamento humano a respeito dele. Né? Transcendência é isso. Né? Ele está à parte, ele está acima de tudo que nós possamos ou podemos pensar a respeito dele. Né? Deus é o Criador de tudo. Foi Ele quem criou todas as coisas, todo esse universo que onde nós vivemos. Né? E qualquer coisa além desse universo, né, é criação de Deus. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia, está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Né? Céus e a terra, e quando a Bíblia diz isso, porque o hebraico, os judeus não tinham como se referir ao universo com uma palavra só. Então, quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, ela está dizendo que Deus criou o universo, criou tudo que existe. Né? No Salmo 33, versículo 6, também está escrito: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Deus é o Criador. Né? Jeremias 10, 12, também vai dizer: Ele fez a terra pelo seu poder, Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Deus também criou o tempo e o espaço, pois para criar esse universo, né, Deus teve de criar o tempo e teve de criar o espaço. Mas é difícil imaginar isso, porque eu não consigo raciocinar fora do tempo e do espaço. Todo o meu raciocínio está preso ao tempo e ao espaço. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele criou o tempo e o espaço, né? 1 Reis, capítulo 8, diz: mas na verdade habitaria Deus na terra. Eis que o céu e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Segundo Crônicas, também está escrito a mesma coisa, mas na verdade habitará Deus com os homens na terra. Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa
que tenho edificado. Então, Deus tem uma só dimensão. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Né? Dizemos que Deus é. Deus é. Apocalipse 1:4, o apóstolo João, né, recebe o ditado das cartas que o Senhor envia às 7 igrejas da Ásia, né? E ele escreve: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então Deus criou o tempo, e ele pode transitar pelo passado, presente e futuro, pelo simples fato de que Deus é atemporal. Se ele é o criador de todas as coisas, ele também criou o tempo e o espaço. E ele pode transitar por tudo isso, porque Deus existe fora disso. Deus existe fora do tempo, fora do espaço. Por isso dizemos que Deus é. Não que ele foi ou que será, mas Deus é. Para Deus não existe passado, presente, futuro. Ele transita por isso com toda calma. Né? Deus também é onipresente, porque ele criou o espaço. Se ele criou o espaço, isso quer dizer que ele pode estar em qualquer espaço, a qualquer tempo ou em todo o tempo. Né? Então, Deus é onipresente porque ele criou o espaço. Mas é difícil para nossa mente imaginar isso, porque tudo que nós imaginamos tem que estar dentro de um espaço e de um tempo, porque a nossa visão é dimensional. Eu posso dizer que ontem eu fiz isso e fiz aquilo, amanhã eu irei em tal lugar. Né? Porque nós estamos dentro de uma dimensão, estamos presos a essa dimensão, ou a estas dimensões, né? de tempo e espaço. Mas Deus é tremendo. Ele está fora disso tudo. O salmista diz no Salmo 66, vinde e vede as obras de Deus, ele é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Deus é espírito. A sua essência não admite nenhuma melhoria. Ele é perfeito. Não admite, a sua essência não admite nenhuma melhoria, progresso, raciocínio, operações matemáticas. Por isso ele é chamado de eu sou. Não há uma definição para Deus. Eu sou. Quando Moisés perguntou para Deus que se ele fosse lá no Egito e dissesse para o povo que lá era escravo, que Deus o enviou para libertá-los, e o povo ia perguntar, mas qual Deus? Haviam tantos deuses no Egito. Né? E a resposta de Deus para Moisés, diga ao povo que eu sou, te enviou. Yahvé. As pessoas têm dificuldade de entender Deus porque não podemos compará-lo com nada. Porque não existe nada que se compare a Deus, com Deus. Né? Deus é incomparável. Mas então, por isso, nós usamos muitas analogias para falar a respeito de Deus. Pois ele não se enquadra em coisa alguma. Deus não está preso a nada. Né? Então, a analogia que nós usamos é uma comparação tímida, para que a gente tenha uma maior facilidade de entender alguma coisa a respeito de Deus. É por isso que muitos movimentos têm dificuldade de entender a Trindade, por exemplo. Né? Eu jamais amarei o meu próximo como Deus o ama. Eu jamais amarei a você como Deus te ama. Porque eu posso ter amor. Eu posso ter amor. Mas diferentemente de mim, Deus é amor. Deus não tem amor. Ele é amor.
né? Então, eu não amo como Deus ama. Deus é invisível. Deus é incompreensível e irreconhecível. Né? O Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo escreve: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 6, agora no versículo 16, continuando dentro do mesmo tema, do mesmo contexto, Paulo vai dizer: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, ou seja, que habita numa luz que ninguém pode ter acesso, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Gênesis, aí nós temos esse versículo, Gênesis capítulo 32, verso 30, né? Quando Jacó tem ali um encontro com um personagem, né? Nos vales de Jaboque, e ali depois ele escreve: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aparentemente é uma contradição, né? Você acha que Jacó viu mesmo a face de Deus? Face a face é uma expressão idiomática, assim como nós, né, aqui atualmente em português, nós temos essa expressão morto de cansado, né? Quando eu chego lá no sua casa e falo: Norma, hoje eu estou morto de cansado. Isso quer dizer que eu estou morto? Ou que eu morri? Não, é uma força de expressão, ou uma expressão idiomática. De Deus face a face também é uma expressão idiomática e tem um significado. Face a face significa intimidade. Jacó teve ali um encontro com Deus, né? Teve um momento de intimidade com o Senhor. Isso que significa essa expressão face a face. Todas as vezes que Deus aparecia no Antigo Testamento, era uma manifestação de Jesus pré-encarnado, chamado de teofania, pelos estudiosos, para fins de estudos, né? Vamos comparar, então, Êxodo 33, 11 com Êxodo 33, 20 e 23, especialmente o versículo 20. Em Êxodo 33, 11, está escrito: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Isso é 33, 11. Agora, Êxodo 33, 20 e 23, né, especialmente o versículo 20, está escrito, logo no mesmo capítulo: e disse mais, Deus disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. No mesmo capítulo. E no versículo 23, depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Nós precisamos conhecer a Deus pessoalmente, intimamente. Deus é Espírito, né? Precisamos conhecê-lo espiritualmente, pessoalmente, intimamente, né? A nossa salvação depende disso, de conhecê-lo como ele é, né? No Evangelho de João, capítulo 17, na famosa oração de Jesus, ele diz:
E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Mas temos aqui um problema. Como nós podemos conhecer a Deus se Ele é incompreensível? Não é verdade? Nós temos um problema. Nós precisamos conhecer a Deus. A vida eterna, segundo Jesus, a vida eterna é conhecer a Deus. E a conhecer a Ele, Jesus. Né? Mas como podemos fazer isso se Deus é incompreensível? Solução. Jesus Cristo nos revela ao Pai. Jesus Cristo nos revela ao Pai. Essa é a solução. Né? Mateus capítulo 11. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, disse Jesus. E ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus revela, nos revela Deus. Jesus nos revela o Pai. Romanos capítulo 1, 27. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. A Bíblia, então, diz que Deus é transcendente e imanente. Vamos ver a diferença disso nesse pequeno quadro, que é uma comparação entre transcendência e imanência. Transcendência. Nenhum espaço pode contê-lo, ou pode conter Deus. Ele é maior que o espaço. Mas, a imanência, Deus habita com o humilde, está escrito em Isaías 57, 15 e João 14, 23. João habita com o humilde e contrito de coração, mas, ao mesmo tempo, nenhum espaço pode contê-lo. Transcendência, Deus é Espírito, João 4, 24. Deus é Espírito, importa que todos que nele creem, creiam nisso. Imanência, mas Deus se fez carne, João 1, 14. Deus se fez carne, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Transcendência. Deus não necessita nada nem de ninguém. 1 Crônicas 29, 11, 14. Imanência. Mas Deus tem desejo de nós, está escrito em Provérbios 23, 26 e João 4, 23. Estão percebendo, estão entendendo a diferença entre transcendência e imanência? Transcendência. Ninguém é semelhante a Deus. Jeremias 10, 6. Imanência. Mas Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Esse quadro é para que você entenda um pouquinho, tenha uma luz a respeito de transcendência e imanência. Porque ele parece contraditório, né? Como com Deus que não cabe em lugar nenhum, não existe espaço que caiba a Deus, mas ele vem e habita em você. Parece contraditório, mas não é, sabe? Nós precisamos de um Deus aparentemente contraditório. Deus é maravilhoso. Deus é grandioso demais. E aí nos vem uma pergunta. Deus pode criar uma pedra que ele mesmo não consegue carregar? Pode ou não pode? Olha, ele é todo poderoso, ele pode. Não é verdade? Nós precisamos de um Deus que esteja acima do universo. Um Deus que não pode ser surpreendido pelo futuro.
Um Deus que não muda de pensamento. Nós precisamos de um Deus assim, porque se não for assim, ele não é Deus. Deus não pode falhar. Não é verdade? Deus tem que ser perfeito, ele não pode falhar. Mas eu preciso de um Deus que seja sensível. Que seja sensível aos meus sentimentos, né? Aos meus anseios. Deus não muda. Ele é Deus, ele não muda. Mas cremos que se pedirmos em oração para ele mudar o seu pensamento, ele é capaz de mudar. Deus mudou. Por causa da oração do seu servo, a palavra de Deus diz que muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Só para dizer uma coisa assim grande, lembra novamente, nos lembrando de Elias. Elias pediu para Deus cerrar o céu e não deixar que chovesse. E Deus mudou o seu pensamento. E não choveu durante 3 anos e meio. Depois Elias orou de novo. E Deus mandou chuva. Né? Então, Deus não muda, mas se nós orarmos, ele pode mudar o seu pensamento. Não os seus propósitos. Seu propósito é eterno, não é isso. Mas ele pode mudar. Ele vai chegar lá no seu objetivo, no seu alvo, no seu propósito eterno. Mas o caminho ele pode mudar. Né? Se você pedir. Então, por que é que Deus faz perguntas? Por que é que Deus faz perguntas? Para que aquele que se interessa em conhecê-lo, né, possa quebrar a cabeça para responder. Então, gente, Cristo resolve o problema desse paradoxo de Deus. Isso é paradoxal, né? Mas quem resolve esse problema é Jesus. Como pode Deus fazer o homem à sua imagem e semelhança se ele é inimitável? Não tem ninguém semelhante a Deus. Mas ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, esse é o mistério de Deus, Cristo. Então, Jesus é o mistério de Deus, porque Jesus veio revelar tudo isso. Né? Veio revelar esse Deus. Né? Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve: para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Cristo, ao nos revelar Deus, ele resolve esses paradoxos de Deus, porque ele é a imagem de Deus. A Bíblia diz que ele é a imagem visível do Deus invisível. Né? Jesus assumiu uma forma visível de Deus. Né? Não podemos ver a face de Deus, não podemos ver a Deus. Deus é espírito. Jesus veio como homem, e como homem, ele nos revela Deus. Né? Nele, que é o Deus encarnado. Só conseguimos entender Deus através da revelação que Jesus faz dele. Aí sim, nós podemos entender o amor de Deus que foi derramado sobre nós, através de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Colossenses 1,15 também está escrito, o qual, Jesus, é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Né? Então, nesse sentido, ele é o primogênito. Mas Jesus é eterno, porque ele é Deus. Ele é a sabedoria de Deus.
1 Coríntios 1, 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Lá no mesmo 1 Coríntios, no primeiro capítulo, está escrito também, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi por Deus feito sabedoria e justiça e santificação e redenção. E Jesus Cristo revela Deus, revela a face de Deus. Ele é o Logos de Deus, a palavra, o verbo vivo, a palavra de Deus. E aí nós vamos ver o início do Evangelho de João, né? Assim, de uma forma tão poética e tão maravilhosa. João vai escrevendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus veio revelar o amor de Deus ao mundo e voltará para recolher o fruto desse amor. Eu e você, que um dia tivemos esse encontro com o Senhor e nossas vidas foram transformadas. Nós somos o fruto do amor de Deus derramado através de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então, vai chegar o dia, e esse dia está próximo, em que ele voltará para recolher, para colher este fruto para Deus o Pai. Que o Senhor te abençoe.